bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Momento com Jesus do seu café da manhã. Essa segunda-feira, no dia 13/3 de 2023. Não perca também a sua salvação por olhar para trás. O porquê que eu falei também a sua salvação? Para quem lembrou da mulher de Ló, da cidade do pecado, chamado Sodoma e Gomorra, acertou. Vamos voltar agora ao passado para lembrar desse acontecimento. Bom, esse acontecimento está relatado na Bíblia, em Gênesis, a partir do capítulo 19 em diante. Era uma cidade que aos olhos de Deus já estava em condenação, porque infelizmente os homens ali da cidade, os habitantes, já praticavam toda a imundície da carne, e principalmente pessoas do mesmo sexo. Então, o clamor de Sodoma e Gomorra chegou aos olhos de Deus. E aí Deus enviou 2 anjos para que fosse até a cidade, justamente para verificar se existia ali pessoas que pudessem sair dessa condenação com vida da cidade, ou pessoas que estavam ali morando, que não estavam ali participando de toda a imoralidade, toda a imundície da carne que era feito dentro da cidade. Então os anjos encontraram Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Rapidamente criou um grande alvoroço dentro das cidades. Você já deve imaginar por quê, né? Os homens que entraram na cidade eram anjos. Não eram homens comuns, homens belos, bonitos, anjos, altos. Então ali, como era praticado a imoralidade entre pessoas do mesmo sexo, então ali toda a cidade ficou sabendo que havia entrado dentro da casa de Ló 2 homens muito bonitos. E aí todo mundo se dirigiu até a porta de Ló, querendo invadir a casa de Ló, para tomar aqueles 2 homens para ter relação com eles. Ló, ao sair até a porta da casa dele, disse que, olha só a situação que ali se confrontou. Ló viu o grande perigo, viu que aqueles homens eram santos, ofereceu até as filhas deles para aqueles homens, para que os moradores da cidade não tocassem nos anjos. Eles não sabiam que eram anjos. A situação ficou tão feia que os anjos tiveram que sair para fora e cegar todos aqueles moradores, para que Ló e a sua esposa e as suas filhas pudessem sair da cidade. Assim foi feito. Os anjos pegaram Ló, a sua esposa e as suas filhas com pressa e arrancaram da cidade, porque fogo e enxofre viria do céu para destruir todos aqueles moradores. Mas os anjos só deram apenas uma ordem para Ló, suas filhas e a sua esposa: não olhem para trás. Apenas isso. Caminhem, corram para os montes. Não olhem para trás. Essa era a ordem para a família de Ló. Mas, infelizmente, houve uma desobediência. Eu separei uma imagem para vocês. Realmente foi uma situação muito triste, né? Imagine você em vida, de repente você virar uma estátua por desobediência. Perdeu a sua salvação
por alguns instantes, alguns segundos, embora a Bíblia não relate realmente qual foi o motivo que ela olhou para trás. Simplesmente a ordem era para não olhar para trás. Não sabemos se ela quis pegar alguma coisa ou ela esqueceu. A Bíblia não relata sobre isso. Apenas ela olhou para trás. Eu separei uma imagem aqui. É uma imagem até meio triste, mas serve de alerta para nós hoje em dia. Olha só a situação que ela ficou, né? Então aqui, ó, o corpo todinho já virando estátua, paralisada, né? Praticamente tomou conta dela todinha, virando uma estátua de sal. Isso se chama desobediência. Então, olha só como aconteceu. A família, a partir do momento que receberam os anjos, eles achavam que eles estavam salvos, toda a família. Mas, por apenas alguns instantes, pelo ato da desobediência, ou curiosidade, ou de deixar de aplicar, obedecer uma ordem, a mulher de Ló perdeu a sua vida. O que podemos tirar dessa lição da mulher de Ló? Principalmente para os nossos dias. Eu separei um texto da Bíblia que é interessante a gente ler. Para aquela época de Ló, a advertência era para quem olhasse para trás, perderia a sua vida. E para nós, nos dias de hoje, sabemos que em breve Jesus vai voltar e vai separar os justos e os injustos, as ovelhas e os cabritos. Então, qual é a ordem hoje para a humanidade, uma vez que vai haver a separação dos justos e dos injustos? Quem realmente ficará de fora do reino de Deus? É interessante a gente considerar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Palavras do próprio apóstolo Paulo. Também é uma orientação e também é um aviso para quem poderá ficar fora do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Passa a dizer: vocês não sabem que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus? Não se engane a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os caluniadores, os salteadores, não terão parte no reino de Deus. Então olha só o aviso para a nossa geração. Dentro dessas pessoas que foram citadas, não herdarão o reino de Deus. Principalmente se não houver o arrependimento. Na época de Ló, o aviso era: não olhe para trás. Hoje em dia, Jesus ainda está dando oportunidade para as pessoas a quais eu acabei de citar aqui: ladrões, né? Homossexuais, salteadores, né? Ainda tem a oportunidade de se arrependerem. Olha só o que diz o 11, 1 Coríntios 6, 11. Houve tempo quando algum de vocês eram exatamente assim. Então vai mostrando que alguém, né, do passado também que eram dessa mesma situação que eu citei, né? Porém agora seus pecados foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo
e do Espírito do nosso Deus. Então vem mostrando aí que enquanto Jesus não vem, existe ainda a possibilidade de arrependimento dessas pessoas que eu acabei de citar. Já no passado, infelizmente, a mulher de Ló não teve condições de arrependimento. Então, não olhe para trás, para que você não perca a sua salvação. Realmente é uma situação triste, mas serve de aviso para os nossos dias. Devemos sempre olhar para frente, para que realmente o que Deus quer da gente, o que Deus aprova, isso que é interessante para os nossos dias. Porque a estrada larga, são muitas pessoas que entram por ela, a estrada para a condenação, e o mundo infelizmente está caminhando por elas. A estrada estreita que conduz à vida eterna, são poucos que entram por ela. O aviso está sendo dado, as pessoas têm tempo para o arrependimento. Então, não olhemos para trás, para que a gente também não fique nessa situação e não venhamos perder a nossa vida eterna. Muito obrigado, meus irmãos. Esse foi o momento de Jesus, o seu momento do café da manhã, nessa segunda-feira, no dia 13. Já segue a gente? Não? Então, segue agora, clica no sininho, ajude o pastor a divulgar a palavra de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Esse foi mais um Momento com Jesus e até terça-feira com uma outra história da Bíblia, da palavra de Deus, para ajudar você no seu dia a dia, no trabalho. Não olhe para trás.